Bom, pessoal, agora dando continuidade à nossa temática 2 da nossa unidade 3, da nossa apostila volume 2, né? Bom, como eu já expliquei um pouco para vocês, resumi um pouco o que era violência física, moral, simbólica, a gente viu aí um pouco da violência doméstica. Agora a gente vai ver um pouco como essa violência ela pode ser construída socialmente e quais são os artifícios sociais, por exemplo, que a gente consegue captar aí na sociedade que ajudam, por exemplo, a ter essa violência legitimada. Então a gente precisa lembrar que cada sociedade tem a sua cultura, as suas práticas, os seus ritos, como ela se organiza especificamente, né? Então, cada sociedade ali vai tratar o que é violência para uma sociedade, não pode ser, por exemplo, para uma outra sociedade. A gente pegando aqui, por exemplo, o exemplo da sociedade brasileira, da sociedade, por exemplo, que a gente tem no Japão, na China, na Tailândia, que aí é outra parte do continente, no Oriente, que as suas culturas, que os seus ritos são diferentes, a forma organizacional da sociedade é diferente. Então, a apostila de vocês explica que a violência ela é construída socialmente e existem dispositivos que fazem com que essa violência ela seja construída socialmente. Primeiro, através das suas práticas. Quais são as práticas e os costumes daquela sociedade? Quando a gente vai ver a violência, por exemplo, dentro de uma determinada sociedade que não é a nossa em específica, a gente precisa olhar a cultura daquela sociedade, de como aquela sociedade se organiza. Por exemplo, na nossa sociedade brasileira, porque é comum a gente ter tantos casos, inúmeros casos de violência doméstica? A gente tem que ir através da história, através do passado e investigar, por exemplo, como as mulheres foram tratadas, principalmente dentro dos seus lares, dentro da sua casa. A gente vai ver que houve um grande ainda descaso do poder público, das autoridades que não tinham interesse, basicamente, em denunciar, em tratar uma lei em relação à violência doméstica. Somente, como eu expliquei, no século XXI, foi que se colocou, que se foi criada uma lei, por exemplo, para proteger mulheres de violência doméstica. Então, as práticas e os costumes daquela sociedade, elas influenciam muito sobre os tipos de violência que aquela sociedade ela vai ter, no caso, em relação a determinados indivíduos. A cultura da sociedade também influencia muito. E aqui eu vou trazer um exemplo, por exemplo, das sociedades em que a mutilação dos órgãos genitais femininos, elas são ainda muito comuns, justamente porque a cultura daquela sociedade trata aquilo como natural, como se fosse cultural. Então, dentro dessa sociedade, as suas culturas e as suas práticas podem corroborar, por exemplo, para determinados tipos de violência, que em outras sociedades seria algum abismo, seria impensável, por exemplo, trazer mutilação de órgãos femininos para dentro da sociedade brasileira. Hoje, ainda mesmo com as tão grandes taxas de violência doméstica, as grandes taxas do feminicídio dentro da nossa sociedade, pensar isso ainda é algo muito grande, ainda é algo muito violento, principalmente para as mulheres. Uma questão, por exemplo, que vem sendo modificada e a gente sempre precisa estar atualizado sobre as coisas, e é claro, quando eu estou aqui enquanto professor, não estou tendo o meu valor moral sobre determinados tipos de situação, só estou passando para vocês como a sociologia analisa. Um evento que vem mudando ao redor do mundo, é claro, é relacionado à legalização do aborto, por exemplo. Então, o aborto, a prática do aborto, ela ainda é criminalizada em grandes países, em muitos países. Mas em alguns países, algumas leis elas estão sendo, por exemplo, revisitadas, algumas leis elas estão sendo, como podemos dizer, reestruturadas. É claro, algumas leis vão colocar como criminalizatório e outras vão colocar que não é mais criminalizatório. Mas outras leis vão aí diminuir certo tempo, onde se pode fazer o interrompimento da gravidez, outras vão tratar de meses, de métodos, como, enfim, mas esse assunto está sendo debatido ainda dentro para a nossa cultura, para a cultura brasileira e para as leis brasileiras,
só existem 2 casos, ou são 3 casos, em que mulheres podem cometer, ainda podem, no caso, fazer a prática do uso legal, por exemplo, do aborto, que é quando ela é estuprada, ou quando ainda é uma menor de idade, ou quando a gravidez ela traz um risco muito sério à vida da mãe, no caso, à vida da pessoa, então ela pode fazer essa prática. Só que é somente isso. Tirando isso, tudo ainda está dentro da prática do que é o ilegal, do que é o criminatório. Então, em outros países é diferente. Então, as práticas e as culturas da violência, elas são construídas socialmente. O aborto ele pode ser visto, dependendo da ótica, da violência em relação às mulheres ou em relação ao feto que está sendo construído. Então, a violência ela é construída socialmente, dependendo das práticas e dependendo das culturas. Só que existe um atenuante. E como eu coloquei para vocês em relação à questão do aborto, que está sendo discutida socialmente, está sendo discutido aí em alguns países, essas leis, essas culturas, essas práticas, elas são passíveis de mudança, porque a sociedade, a sua cultura, enfim, está em constante mutação com o tempo. E o que, por exemplo, o exemplo da moral masculina, que o homem podia ir lá e que o homem poderia ir lá e matar tanto o amante quanto a mulher e alegar isso que era em decorrência da sua moral, enquanto o homem, da sua masculinidade, hoje, por exemplo, isso já não é mais respaldado dentro da nossa lei. Bom, isso já não pode mais ser alegado como desculpa ou como autodefesa deste homem, no caso, que cometeu esse crime. Então, a sociedade, hoje para o século XXI, a gente teve diferentes mudanças, como a criação das leis que protegem as mulheres de violência doméstica, como a Maria da Penha. A gente teve, por exemplo, a criação, como eu expliquei, de delegacias das mulheres. São políticas públicas que foram implementadas a partir do momento que a sociedade vai mudando o pensamento. É claro que isso não acontece de um dia para a noite, de um ano para o outro. Isso demora, existe uma demanda muito urgente, por exemplo, de movimentos sociais, que é um assunto que a gente vai tratar, que buscam, por exemplo, transformações na sociedade, seja ela como um todo ou de grupos específicos. E aqui a gente está tratando em relação às questões de gênero, principalmente as relações das questões ligadas à mulher, ao feminino. Então, trouxe aqui para vocês também a citação de uma pesquisadora que ela fala basicamente sobre como ocorre a violência e a partir de que momento é violência para a sociedade. O nome dessa pesquisadora é a Alba Zaluar e ela traz uma citação de que a violência, ela é configurada violência dentro da sociedade a partir daquela ação do sujeito que ela quebra acordos e regras fincados socialmente. Então, a violência, ela é configurada, a violência para aquele sujeito, ela é configurada a partir do momento que aquele indivíduo, ele quebra certos acordos sociais que a gente tem, a sociedade traçou acordos sociais e regras. Então, existem acordos e regras dentro da nossa sociedade que a partir do momento que esse indivíduo quebra esses acordos e essas regras, ele está cometendo determinados tipos de violência, principalmente em relação às violências físicas, psicológicas e simbólicas. E agora eu vou trazer para vocês um pequeno resumo sobre o que é essa violência física, a simbólica e a psicológica, mais didaticamente. Vamos lá, o que é a violência física? A violência física é toda ação que vai ferir fisicamente, causar danos ao outro sujeito. Então, isso basicamente é a violência física. É o tipo de ação que fere fisicamente e vai causar danos ao outro sujeito. A violência psicológica, o que é a violência psicológica? É a ação ou a omissão, é o ato de eu agir ou de eu me omitir em determinados tipos de situação ou degradar com certos tipos de ação as pessoas. Então, recapitulando, pode ser a degradação da ação ou da omissão
em relação a um outro indivíduo. E também a parte de exercer o controle sobre esse indivíduo. Quando eu tenho um controle sobre esse indivíduo e quando eu uso isso para danificá-lo, no caso, para degradar o outro sujeito. E a violência simbólica, explicando um pouco mais, é a ação, por exemplo, muitas vezes sutil e que é encontrado nas instâncias de superiores de poder do Estado. Um exemplo, por exemplo, é quando o Estado ele torna um privilégio aquilo que deveria ser comum a todos, em relação, por exemplo, à moradia, que tudo está relacionado à desigualdade, à moradia, às práticas, à comida, o direito à habitação. Quando isso é um privilégio, o que deveria ser comum está tendo uma violência simbólica. E isso acontece através da dominação, o ato da dominação. Quem é que está no poder? Para quem serve essas leis? Então, o ato da dominação sobre certos tipos, sobre a população, é um tipo de violência simbólica. Então, galera, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da nossa aula, da nossa temática 2, da nossa unidade 3, da apostila volume 2. E essa foi um pouco da nossa aula da temática 2. E é isso. E agora vamos resolver uma atividade para a gente ficar ainda melhor o nosso conteúdo. Gente, agora depois da nossa aula teórica, eu vou resumir aqui um pouco para vocês nesse vídeo, um pouco do que a gente viu, bem rápido, e depois a gente vai passar logo o seguinte para a nossa atividade. Bom, a gente aprendeu aqui no nosso tema 2, né, da nossa unidade 3, as diferentes formas de violência que a gente encontra dentro da nossa sociedade. Então, a gente viu aqui no nosso capítulo que a gente tem, primeiro, a violência física, como um exemplo, a violência moral e a violência simbólica, onde cada uma vai agir de diferentes formas dentro da nossa sociedade. Também vai chegar para nós, indivíduos, de diferentes formas. A gente viu que em alguns tipos de situação, de casos, a gente consegue encontrar ali diferentes formas de violência dentro de um mesmo eixo específico. Foi o caso aqui da violência doméstica, onde a gente encontrou tanto a violência física quanto a violência moral, que acarreta muito dentro do estado psicológico da pessoa. Então, eu falei um pouco para vocês sobre a violência doméstica, onde acomete, em grande parte, ela é sofrida, no caso, pelas mulheres, quando a gente está tratando aqui em relação ao Brasil. Essa violência doméstica, ela acaba tendo um ciclo vicioso em relação à mulher, justamente por ter uma dependência financeira, emocional, muitas vezes por ter filhos. Então, essa violência doméstica, ela se configura em grande parte e é sofrida pelas mulheres. Também é o exemplo da violência que acontece no ambiente escolar, que a gente encontra duas violências físicas. Primeiro, que a gente encontra duas violências. Primeiro, a violência física, por conta de muitas vezes algumas escolas, reformatórios, usavam de castigos físicos em relação aos seus alunos. E essa violência física era justamente legitimada pela violência simbólica, porque a escola, enquanto instituição do Estado, ela garantia, por exemplo, que essa violência física ela pudesse ser cometida e era um acordo entre a escola, entre a família. Então, essa violência, muitas vezes, ela não era nem questionada pelos alunos ou por que tinha que seja, justamente porque ela era acarretada pelo Estado e ela era uma violência mais ali onde não se havia questionamentos. Da mesma forma, quando a violência física ela é cometida pelos nossos pais, justamente por ter esse poder sobre nós, muitas vezes na infância, e justamente pela simbologia de serem os nossos pais, os nossos progenitores, e justamente eles poderem cometer isso com um ato de correção, por exemplo. Justamente, então, isso aqui na escola a gente teria a violência física e a violência simbólica. Aí na apostila de vocês puderam ver algumas manchetes de jornais. E a gente pode fazer esse paralelo entre o que a mídia pode ter e a relação da mídia com a violência. Enquanto a mídia ela pode sim maquiar algumas reportagens, quando a mídia ela pode, por exemplo, intervir em alguns fatos, e como ela pode dar
tratamentos diferentes para determinados sujeitos, dependendo ali da sua condição, dependendo da classe econômica ao qual aquele sujeito pertence, a moradia, o habitat ali daquele sujeito, a cor de pele. Então, a relação da mídia e a violência, elas são intrinsecamente ligadas justamente por isso. Pela mídia, ela se a porta-voz, por exemplo, de muitos casos de violência, sejam relacionados à cor de pele, ao gênero, ao sujeito. A gente praticou o que seria a desnaturalização das práticas sutis, quando acontecem casos de violência, e muitas vezes a gente acaba naturalizando, porque aquilo é comum. Isso foi um exemplo, por exemplo, da violência simbólica relacionada à segurança, quando a gente vê a polícia. Porque a gente, quando a polícia está batendo, corrigindo em alguém na rua, porque muitas vezes as pessoas não vão lá, as pessoas não vão questionar, justamente porque é uma prática sutil do que é uma coerção ali social, do que foi colocado como essa violência simbólica, porque o policial ele tem a autoridade, porque se foi colocada essa autoridade para ele, que ele pudesse punir com castigos físicos. Então, muitas vezes, aquilo não passa nem como violência na nossa cabeça. É justamente o Estado cumprindo o dever dele. Então, por isso que a desnaturalização de práticas sutis, através principalmente do Estado, é um exercício que a sociologia coloca para a sociedade. Mas a gente viu que essas práticas sutis e os outros tipos de violência, elas só acontecem em determinadas sociedades porque há uma construção social da violência. E essa construção eu coloquei que é através das práticas e da cultura. Então, dependendo ali de que sociedade aquele indivíduo, sujeito, faça parte, aquela violência ela pode ser legitimada daquela forma. Por exemplo, a violência contra a mulher muitas vezes foi legitimada em relação à moral, aos bons costumes daquela sociedade. A violência contra a mulher ela era justificável, até que isso foi passando com o tempo, e por isso que toda construção social ela é passível de mudança, porque a nossa sociedade, assim como a sociedade oriental, a sociedade ali no continente europeu, seja no continente africano, ela está em constante mudança. Por isso que leis que são hoje no século XXI, que são leis quando for no século XXII, no século XXIII, possam ter se alterado, justamente porque a sociedade está em constante transformação. E é isso que a sociologia sempre traz. Trouxe também aqui para vocês uma citação de uma autora da Alba Salazar, que ela fala sobre o que é violência e a partir de que momento é configurada a violência dentro da sociedade. E são a partir de 2 pontos. É a quebra, principalmente é a ação de ser uma quebra de acordos e regras que são fincados socialmente. Então, essa construção social aqui da violência, onde é através da cultura e das práticas, as nossas culturas, as nossas práticas, elas fincam acordos e regras. Então, para determinada sociedade, isso aqui é um acordo, isso aqui é uma regra. A partir do momento que o sujeito quebra essa regra, ele está cometendo um ato de violência, seja contra o Estado ou contra um sujeito específico. Se há a lei hoje, Maria da Penha, que fala que é proibido agredir fisicamente, por exemplo, mulheres em situações dentro dos seus lares domésticos, que é proibido agredir qualquer outro tipo de pessoa. Se o sujeito ele comete essa quebra desse acordo, dessa regra, que é socialmente, que está lá na lei, na Constituição, então ele está cometendo um ato de violência contra a sociedade. Então, agora de uma forma mais resumida, expliquei um pouco também sobre o que era a violência física, a psicológica e a simbólica. E vou enfatizar aqui. A violência física é qualquer ação de violência, no caso de agressão, que você comete contra um outro sujeito, independentemente de como esse seja esse sujeito. Isso é uma violência física. A violência psicológica é a ação ou a omissão que você tem na degradação de um outro sujeito. E também está ligado ao controle sobre o outro, como eu expliquei, do controle, por exemplo, daquele homem sobre aquela mulher, no ciclo da violência doméstica. E a violência simbólica, por fim,
ela é uma violência mais praticada de forma sutil, que vem através do Estado. A desigualdade, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, é um tipo de violência simbólica, que é colocada pelo Estado, onde poucos conseguem ter a riqueza, a proporção do que muitos, que têm a mesma, que vivem uma situação de pobreza. Então, a desigualdade é um tipo de violência simbólica que é acometida muitas vezes pelo Estado, porque já que o Estado é o poder daquela sociedade, é ele que comanda e que dita as regras, e se naquela sociedade há uma desigualdade, aquele Estado está corroborando para aquilo, e se ele não faz nada, ele também está corroborando para aquela desigualdade daquele país, daquela nação. Então, a desigualdade, a fome, que são acarretadas por isso, são tipos de violência simbólica. Bom, esse foi um pouco do nosso resumo, assim, de uma forma realmente bem mais resumida, da nossa temática 2. Então, agora eu vou passar um exercício para vocês, para que a gente possa aqui mais fincar o nosso assunto e finalizar ele de uma melhor forma. Bom, gente, agora dando continuidade, depois do nosso resumo, agora a gente vai responder uma atividade que é para ficar melhor o exercício, no caso, para ficar melhor a temática para vocês, tá ok? Bom, a nossa temática é em relação à violência e a questão é justamente sobre a violência de um grupo específico. Vamos lá, essa questão ela é do Enem de 2010, então é uma questão que já fez parte aí de um vestibular, então é uma questão bastante interessante para a gente entender um pouco sobre a violência e principalmente a violência em um determinado grupo específico. Vamos lá, esse texto aí que está aí dentro do slide para vocês visualizarem, são 2 textos, mais as questões, tá ok? Então eu espero que vocês abram e acompanhem junto comigo a leitura dos 2 textos, que é bastante essencial para a gente responder o nosso enunciado, como sempre a gente faz. Vamos lá. A atividade do Enem de 2010 e o primeiro texto. O primeiro texto é um texto retirado, no caso da adaptação desse livro, que é História da Vida Privada no Brasil. É uma adaptação de 1997, dos autores Navais e Melo e Souza, tá ok? Então, esse texto é uma adaptação de 1997 da História da Vida Privada no Brasil. Então, vamos lá fazer a primeira leitura do texto. Espero que vocês acompanhem juntamente comigo. O pecado nefando. Pecado nefando, entre aspas, era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Então vamos lá, explicando. Relendo. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Vamos lá, isso aqui, essa parte do texto está referente a um período passado do Brasil. E o nome, por exemplo, inquisidores, eram, por exemplo, as pessoas que estabeleciam a ordem e, no caso, que estabeleciam o que era certo e o que era errado, por exemplo. Neste período do Brasil, que era um período colonial, era um pecado nefando, por exemplo, a sodomia, o que era relacionado, por exemplo, às práticas sexuais, muitas vezes relacionadas aos homens que cometiam essas práticas. E isso, na época, era um pecado nefando, porque vinha principalmente da parte da igreja, já que a gente está falando aqui de um Brasil colônia, onde o catolicismo, onde o pecado e o profano eram juntamente ligados ali às leis sociais. Então, a gente pode retomar um pouco o que a gente falou do nosso conteúdo. A construção do que é violência dentro de uma sociedade está muito ligado aos seus costumes e às suas práticas. No Brasil colônia, por exemplo, as leis, as regras e as culturas eram muito ligados principalmente à religião, no caso, o catolicismo. Então, por isso que era dado como sodomia a prática, por exemplo, de relações sexuais entre homens do mesmo sexo. Vamos lá. Nefandos, continuando o texto, nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos, reunida em Salvador em 1707, considerou a sodomia, entre aspas, tão péssimo e horrendo crime
tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado e por isso mesmo nefando. Bom, aqui continuando falando que a Assembleia, então você vê aí que foi um grupo de pessoas reunidos em uma Assembleia, então volta a nossa temática, volta ao nosso conteúdo, que a violência ela é constituída por leis, práticas culturais e essas práticas e essas leis são estabelecidas através de quem? Dos homens, das pessoas que têm o poder ali. É por isso que há a dominação. Então, em 1707, uma assembleia de pessoas, e podemos supor que essas pessoas, a grande maioria, eram homens, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime. Então, quer dizer que é um crime... Então, quer dizer que é um crime péssimo, um crime horrendo. O caso é um dos maiores crimes dentro daquela sociedade na época, que era contrário à lei da natureza, que a gente já vai ligar, por exemplo, o ponto da religião, já que para os escritos religiosos ali do catolicismo era pecado, era nefando, no caso, a relação e a prática sexuais entre dois homens. Então aqui estava falando que até era indigno de ser nomeado. Então aqui não podia nem ser nomeado, no caso, esse crime. E por isso mesmo era nefando. Então a gente vê aqui o quê? Traços culturais de um Brasil colônia do passado, aonde a Assembleia se reunia para determinar o que era pecado, o que era, por exemplo, não somente o que era pecado, porque o que é pecado a gente está aí ligado à religião, mas principalmente o que não poderia ser praticado. Mas esse não poderia ser praticado está restrito aos valores morais, cristãos de uma sociedade. Então a gente vê a lei, a constituição da lei, andando lado a lado com a religião vigente na época. Então aqui a gente vê a cultura e a lei sendo estabelecidas dentro daquela sociedade, tá ok? Então vamos para o segundo texto. O segundo texto, na referência, não tem falando quem são os autores, no caso da reportagem. A gente tem em específico o site e o último acesso, que foi mesmo em abril de 2010. Mas é do portal Além da Notícia. Então a gente sabe que é uma reportagem, o segundo texto. Vamos lá fazer a leitura juntamente. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, no caso LGBTs, de gays, lésbicas, bissexuais e travestis, neste ano foram registrados 195 mortes por motivação de homofobia no país. Vamos lá. Primeiro que é uma notícia de um portal onde fala que no ano de 2009 os crimes e assassinatos motivados por homofobia bateu recorde no país. Então vamos lá primeiro a notícia da motivação. Esse crime, eles são configurados, por exemplo, essas 195 mortes são configuradas com um motivo homofóbico, como motivo, por exemplo, de algo homofóbico, por conta da intenção. Essas pessoas, elas podem ter, por exemplo, a sua sexualidade que for, mas a intenção da morte é o que vai determinar a violência. Então, a gente pode trazer lá do nosso conteúdo em relação, por exemplo, à violência doméstica, à violência contra a mulher. O motivo, a intenção, é o que vai determinar, que vai configurar, por exemplo, aquele tipo de violência. Então, essas 195 pessoas que morreram, alguma delas, por exemplo, poderia ser um gay, uma lésbica, mas poderia, por exemplo, ter morrido por motivos de roubo, furto, e aí lá restrito na delegacia, no órgão jurídico vai estar, esta pessoa morreu por conta de roubo, furto, mas a especificidade, por exemplo, da motivação, da homofobia, no caso do preconceito, é o que gerou esse dado da violência. Então essas 195 pessoas foram mortas por este motivo específico e não por outro motivo. Isso é claro, essa motivação ela é investigada através de um inquérito que é aberto, através, no caso, dos depoimentos que são analisados, até que se chegue na conclusão desta motivação. Bom, a gente tem esses dois textos, o primeiro que é uma adaptação de um livro tratando sobre a cultura e os costumes
de uma sociedade passada, de um Brasil passado, no caso. Esse texto é de 1997. E a gente tem algo mais recente do século XXI, justamente sobre uma notícia do alto número, e no caso do recorde de número, de pessoas homossexuais que foram mortos no Brasil. Vamos lá, agora a gente vai ver o nosso enunciado. Espero que vocês também façam a leitura aí do enunciado juntamente comigo. Primeiro, vamos começar. A homofobia é a rejeição e o menosprezo à orientação sexual do outro. Então aqui já explica um pouco o que é a homofobia, o que é um ato homofóbico, que é a rejeição ou menosprezo pela orientação sexual do outro. Então o homofóbico, a pessoa que comete a violência, ela rejeita, ela menospreza a sexualidade da outra pessoa, seja essa sexualidade qual for. Ela menospreza, ela rejeita. Ponto. E muitas vezes expressa-se sobre a forma de comportamentos violentos. Então a homofobia, ela pode ser uma violência que chegue aos fins físicos, que essa pessoa que não gosta, que repudia a orientação sexual do outro, ela pode partir, por exemplo, para a agressão, ela pode agredir o outro. Continuando, os textos indicam que as condenações públicas a perseguições e assassinato de homossexuais no país estão associados. Então vamos lá, aqui é o X do enunciado da nossa questão e o que ela vai pedir. A gente viu aqui que o nosso enunciado já falou sobre o que é a homofobia e sobre o porquê as pessoas agem de forma homofóbica com outras pessoas, que é relacionado à orientação sexual. Aí agora que o enunciado vai falar. Os textos, então é tanto o texto 1 quanto o texto 2, indicam que as condenações, e aqui ele está falando das condenações tanto no século passado, aqui ó, esse texto é uma adaptação de textos de casos do Brasil colônia do século passado. Então aqui as condenações, os textos indicam que as condenações tanto no passado quanto agora no século XXI, no caso de 2009, condenações públicas, lembrando, são condenações públicas, perseguições e assassinato de homossexuais no país estão associadas. Então, o nosso enunciado quer saber essas condenações públicas, as perseguições, os assassinatos, que era até um número expressivo, que bateu um recorde no Brasil, por exemplo, em 2009, o que elas estão associadas? Quais são os motivos que levam essa perseguição pública, essas condenações à população homossexual no Brasil, já que ambos os textos tratam de uma cultura específica, no caso que a gente está falando, do Brasil. Então, esses dois textos estão se referindo a um contexto específico do Brasil. Bom, esse é um contexto brasileiro. Então, quando eu expliquei para vocês que quando a gente quer identificar formas de violência dentro de uma determinada sociedade, a gente tem que levar em conta a cultura, tem que levar em conta as práticas daquela sociedade, porque todo tipo de violência ali é um acordo social, tá ok? Então, esse é um contexto social brasileiro, do país, no caso do Brasil. E aqui é uma cultura que é histórica, no caso, já que a gente está tratando aqui de uma outra época, e aqui de uma época mais perto da nossa que a gente vive atualmente, que é do ano de 2009. Então vamos lá, vamos ler o nosso enunciado, sempre pegando dessa parte e completando com cada item para nós vermos qual é o que melhor se encaixa, qual é o que o melhor correspondente ao item. Letra A. Vamos ler primeiro o enunciado e logo em seguida a gente já lê a letra A. Façam esse exercício juntamente comigo. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. Então está falando o item A, que acontece essa perseguição, acontece esses números de assassinato justamente porque há uma baixa representatividade política, ali na política, senadores, presidente, prefeito, deputados,
organizados que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. Então está falando que essas perseguições só dão graças, por exemplo, só aparecem justamente porque há número menor ou há números inexpressíveis de pessoas homossexuais que estejam em cargos de poder dentro da política. Está falando tanto do texto 1 quanto do texto 2. O que poderia ser até uma pequena parte ali de verdade se a gente levasse em conta, por exemplo, que há pessoas hoje em dia em cargos políticos que apresentam-se com a sua orientação sexual, mas que não efetivamente isso vai diminuir, por exemplo, o número de casos, já que pegando, por exemplo, para de 2009, quando era, por exemplo, em uma outra época colônia, no Brasil colônia, uma outra década, até de 2009, os casos muitas vezes aumentaram. Já, então, esse item A, falar que a violência, a perseguição só aparece por conta que não existem pessoas homossexuais em cargos de poder, no caso, não é nenhuma meia-verdade. Na verdade, é uma pequena parte. Isso contribui, já que você não tem pessoas deste grupo, deste segmento, que estão ali nos cargos de poder para determinar certas leis de punição, para determinar certas leis, para que possam ser porta-vozes desse movimento. Mas somente isso não, por exemplo, não alegaria ou não acarretaria dessas violências deixarem de existir. Então, somente isso não alegaria isso, não colocaria isso como fator principal. Então, a letra A, o item A, está incorreto, já que não supre todas as necessidades do nosso enunciado, do que o nosso enunciado está pedindo. Vamos lá, a letra B. Vamos ler o enunciado e logo depois a letra B. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no Brasil estão associados à falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Então, a letra B está nos falando que a falência da democracia no país, que a nossa democracia está falindo, está em estado de falência, e isto torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Só em um texto nosso, a gente já consegue ver o porquê esse item não é assertivo, que é justamente o nosso texto 2. Só no nosso texto 2, o fato dele colocar uma estatística, que é o número de mortos motivados por homofobia no país em 2009, já nos mostra que os números, as estatísticas, elas estão sendo apresentadas à sociedade, estão sendo apresentadas, por exemplo, aos leitores do portal Além da Notícia. Então, só esse fato já não é um indicativo, por exemplo, que isso não está sendo feito. E que, por exemplo, o fato da divulgação, no caso, cairia o número de mortos, se esse fosse o problema. Mas não, já que está sendo divulgado e o Brasil bateu foi recorde em 2009. Então, por isso que o item B está, no caso, incorreto, já que esses dados eles estão sendo divulgados e nesse não é o X da questão. Então, a letra B está incorreta. Vamos para o item C. O item C vai falar, vamos ler o enunciado e depois o item C. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Então, está falando o item C, que o número de violência de casos, a cultura relacionada à sodomia em relação aos homossexuais e o número expressivo de mortes em 2009, isso é associado à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Por que o item C está incorreto? Primeiro, por associar toda esta cultura, essa violência, a um grupo específico, no caso aqui dos homossexuais, sendo relacionado a uma Constituição de 1988. Lembrando que antes de 1988, em um Brasil colônia,
os homossexuais eram condenados às suas práticas. Então não tem como ser a partir de 1988, a partir da Constituição e da exclusão desse grupo relacionado à Constituição. E outro agravante no caso da questão seria dizer que impede de exercer os seus direitos políticos, sendo que os direitos políticos são exercidos amplamente, independentemente da sua orientação sexual, independentemente do seu gênero, da sua cor de pele. É claro que existem os preconceitos, mas não quer dizer que há uma lei formal dentro da Constituição que diga que você não pode exercer seu direito político porque você tem uma orientação sexual X ou uma orientação sexual Y. Isso não consta dentro da nossa Constituição de 1988. Por isso que o item C está incorreto. Então vamos marcar aqui o item C como um item incorreto. Item D, vamos lá para o item D. Vamos ler o enunciado e logo em seguida vamos ler o nosso item. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Primeiro que o item D faz uma conexão com o passado. Ele fala que essas perseguições, essas condenações e os assassinatos, por exemplo, que a gente vê em 2019, eles estão intrinsecamente ligados ao nosso passado histórico. E aqui o primeiro texto está justamente falando sobre o nosso passado, na época da Inquisição, onde mulheres homossexuais foram queimados e enforcados. Então ele fala que um passado histórico marcado pela demonização do corpo. Então quando ele pega essa palavra dentro dessa frase e coloca a demonização, a gente pode estar relacionando isso, no caso, à igreja, já que a igreja juntamente fazia as leis ali com o Estado. Então, essa demonização a gente interliga à igreja, no caso. Então, quando ele fala que há um passado histórico marcado pela demonização do corpo, no caso de certos corpos, e relacionado a homossexuais e também a mulheres, e por formas recorrentes de tabus e de intolerância. Então, o nosso item D está falando que toda essa condenação, as perseguições e as mortes que acontecem até hoje a este grupo por conta da sua orientação é justamente porque o nosso país ainda tem certo tabu, ainda tem uma intolerância em relacionado a estes grupos. E o item dele é um item assertivo, no caso aqui, dessa questão relacionada a estes dois textos. Mas eu vou passar também, vou resolver o item E para a gente ter a absoluta certeza, no caso, que o item D é o item correto. Vamos lá. Vou ler aqui o enunciado e depois a questão. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos posicionamentos de correntes filosóficas e científicas. E a gente está dentro de um século onde, desde a década de 90, se fala que a homofobia ela já não está mais... essa item estaria incorreto justamente porque hoje a ciência ela não coloca a homossexualidade, no caso a orientação sexual, como transtorno, como antes era colocado dentro dos patamares psicológicos. Então, a partir da década de 90, a ciência ela já não corrobora mais justamente para essa violência a esse determinado grupo. Então, por isso que esse item ele já estaria incorreto a partir daí. Porque está falando que essa política eugênica, no caso, ela é reforçada pela ciência e pelas correntes filosóficas, o que não é no caso. Então, por isso que o item E está incorreto. E o item certo é o item D. Então, o item E está incorreto. Bom, gente, essa foi a nossa atividade, nosso exercício aí para a gente elucidar um pouco mais sobre a nossa temática. Espero que vocês tenham aprendido. Aí na apostila de vocês tem outros desafios relacionados à nossa temática 2, da nossa unidade 3. E eu espero que vocês resolvam e também para que vocês possam fazer uma ótima prova. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.